Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente o convite, pela oportunidade de poder falar no Evangelho de Jesus, que para a gente é uma satisfação muito grande. E eu pensava um pouquinho sobre essa relação que a gente tem direta com Deus, não é? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Refletindo um pouco sobre essa passagem, a gente vai pensar nessa relação de um Deus tão distante, muitas das vezes, porque a gente analisa Deus, muitas vezes, detidamente dentro dos templos religiosos, mas nós esquecemos das manifestações divinas a cada hora, cada minuto, cada segundo da nossa vida. Então, eu queria chamar um pouco mais a atenção para essa questão que a gente deixa passar em branco, né? No começo foi cantada uma música que eu gosto muito, que é a música Raízes, que um trecho dela diz: tire a pedra de você, abra os olhos. A gente precisa ver a manifestação divina no nosso dia a dia. Qual a oportunidade de cada dia do sol nascendo, do poder respirar, como é bom. Cada situação tão simples que nos passam despercebidas, né? Mas para que a gente possa perceber todo esse movimento da divindade na nossa vida, a gente precisa olhar com uma pequena diferença do que a gente está acostumado, que é a questão da humildade e da simplicidade. Nós queremos complicar as coisas demais. Procuramos, às vezes, Deus em lugares onde Ele pode não estar, que a gente procura muito nas coisas materiais, nas situações que, às vezes, a gente não vai encontrar, né? Então, quando a gente vai analisar um pouco mais essa passagem, deixai vir a mim as criancinhas e nós as impeçais, a gente começa a refletir, mas por que Jesus, então, utilizou a figura da criança? E a gente sabe muito bem a resposta, né? Nós sabemos que ali está a figura da humildade, da simplicidade, que a gente precisa tentar colocar isso em prática, mesmo com o nosso conhecimento, com a nossa racionalidade que nós já atingimos, com essa construção do conhecimento que nós já detemos, mas nós precisamos perceber que a gente ainda não conhece tudo, que nós não somos detentores ainda da verdade absoluta, embora acreditamos que ela está acima das coisas, e não está. Então a gente precisa perceber na simplicidade das coisas. Então a gente precisa fazer esse movimento para poder adquirir, então, essa pureza de coração que Jesus nos convida. E qual é o pano de fundo de tudo isso, gente? Está lá na música: amar. E a gente ainda não compreendeu isso. Vamos compreendendo com o processo. É tudo um passo depois do outro. Mas são momentos que a gente precisa dar aquele primeiro passo, ir em busca. E tudo isso, a mensagem ela vem dizer justamente dessa simplicidade das coisas, nos pequenos detalhes. É ali que a gente vai ter que se deter. Bom, mas está lá no Evangelho que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou o da humildade. Então observa, se a gente para pensar, observar as nossas crianças, filhos, netos, sobrinhos, gente, o menino às vezes fica tão chateado com a gente, 5 minutos depois ele está bem. E a gente às vezes na fase adulta guarda mágoa por anos, por encarnações, a troco de quê? Né? Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre as nossas relações, porque essa pureza de coração ela não virá de fora para dentro, mas de dentro para fora. É nos pequenos gestos que a gente vai construindo esse processo. Então está lá no Evangelho a receita de como a gente vai chegar a essa sonhada pureza de coração, para que possamos ver a Deus, porque Ele está aqui, está em todos os movimentos do nosso dia a dia. Nós só não percebemos. Nos automatismos do nosso organismo, que magnífico. Ninguém precisa virar para o estômago depois que comer e falar assim: olha, está na hora de fazer digestão. Não precisa. Tudo já é todo um processo perfeito. Então, esse automatismo que nós vamos constituindo com o passar do tempo, isso vai chegar também na fase do amor. Daqui uns dias, um futuro muito próximo,
seremos capazes de amar uns aos outros, enxergar no outro irmão, enxergar na natureza uma criação divina, algo que precisa ser respeitado por todos nós, porque a pureza de coração passa por todos esses detalhes. Não é simplesmente um pequeno ponto ali de divergência, não, passa por todos esses detalhes. E a presença divina está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Essa simplicidade do olhar que nós precisamos cultivar ao amanhecer, no convívio com a nossa família diária. Quantas oportunidades nós perdemos de convivência, a oportunidade divina que está sendo posta. E tudo isso é um processo que precisa ser observado nos pequenos detalhes, que é esses detalhes que vão fazer diferença. Muitas das vezes corremos atrás de tantas coisas supérfluas que são necessárias no plano físico para a sobrevivência e tudo mais, que nós sabemos que não adianta querer ignorar, mas nós conhecemos a realidade espiritual, sabemos da transitoriedade da vida e da necessidade do aprendizado que nós estamos passando, de tudo isso. E por que da mensagem cristã, por que da mensagem espírita? Para nos alertar do futuro que nos espera, para ensinar-nos o caminho desse processo evolutivo que a gente tanto almeja. Mas tudo isso passa por uma transformação diária, uma simplicidade no olhar. Olhar o irmão com amor, não olhar como alguém que é um concorrente, um inimigo, porque isso sim é um processo de purificação interior. Não adianta eu esperar que o outro faça aquilo que me compete. A criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer de Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhe assemelham. Nós sabemos pela doutrina espírita que somos todos espíritos em evolução, assim como o espírito da criança. Durante o processo da infância, ele passa pelo despertar do espírito da matéria, mas ele traz toda uma bagagem, às vezes de imperfeição, que será trabalhada. Então ele disse, para os que se lhe assemelham, não para elas, para dizer, olha a simplicidade da criança durante esse processo de readaptação ao plano físico. Então é muito importante a gente observar que os detalhes que nos traz o Evangelho, porque a gente poderia abrir alguns questionamentos como esse, mas olha a sutileza das coisas, como a gente tem um exemplo ali a ser seguido, mas esse exemplo passa pelos mínimos detalhes, que a gente muitas das vezes deixa passar, né? O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, como eu coloco isso no meu cotidiano? Porque o meu laboratório é lá no dia a dia, não é só dentro da casa espírita. Como é que eu faço esse processo florescer na minha vida diária? Nos pequenos gestos, nas minhas ações, vigiai e orai. E a gente sabe disso. Muitas das vezes a gente passa por algumas dificuldades diárias e a gente não recorre a essa ferramenta magnífica que é a oração, o contato direto com a divindade, com os nossos protetores que estão ali do lado, nos intuindo. Aí a gente fala assim, mas eu não fui ajudado, foi. A gente está sendo ajudado o tempo inteiro. Nós só não percebemos isso, porque precisa desse olhar que a gente ainda não despertou, mas que vai despertando com o decorrer do tempo. Tudo é um processo. Façamos do dia de amanhã um dia diferente do que foi hoje, tentando avançar um pouco mais nesses pequenos detalhes que às vezes passa despercebidos. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não se incluída na categoria da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Por que Jesus não ensinou tudo na época que ele veio? Porque a gente não tinha esse conhecimento ainda para absorver, para apropriar tudo que Jesus trazia. Hoje nós temos, com a evolução da razão e do conhecimento, muitas técnicas que nos favorecem a compreensão. Por isso o Espiritismo chegou na hora certa. A terceira revelação ela não veio por acaso. No momento onde florescia as luzes do conhecimento, né? Então a gente tem agora subsídios para poder compreender o que essa mensagem divina quer nos trazer. A época não tinha.
mas nós já temos hoje, já compreendemos muita coisa. Se a gente observa hoje o nosso processo evolutivo do conhecimento, olha como é magnífico. Há 60, 70 anos atrás, uma cirurgia de pedra nos rins era retirada com corte, hoje é a laser, olha que magnífico. É o avanço do conhecimento. Só que o conhecimento precisa também avançar com o lado moral. E é aí que entra a doutrina espírita, para que a gente compreenda esse processo evolutivo, mas não apenas compreenda, coloque-o em prática. E todo esse processo de andar o conhecimento com a evolução moral está posta, está aqui, a receita está aí para a gente seguir. Agora cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, porque essa evolução ela é individual. O avanço é coletivo, mas a evolução ela é individual. Depende de cada um de nós nas nossas ações. Não vamos esperar a próxima encarnação para ter uma nova oportunidade, sendo que essa já é uma oportunidade bendita, com todas as características e todas as coisas que eu preciso para evoluir. Então, complementando lá no Evangelho, submetia assim às almas a sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então observa, nós sabemos da realidade nossa física e espiritual. Nós queremos ser servos, caminhar com Jesus, ser os servidores da última hora? Sim, se fizéssemos aqui uma enquete, todos nós responderíamos que sim. Mas nós estamos dispostos a fazer essa mudança de comportamento, de conduta, a ter esse olhar clínico no nosso dia a dia, vigiando também o nosso comportamento cotidiano, que é muito importante, vigiando em que sentido? Em não agredir o próximo, a tentar auxiliar em vez de reprimir. Tudo isso passa por um processo de transformação, que muitas das vezes a gente tem a oportunidade de servir, mas deixa para o dia seguinte. Então é justamente isso que ele vem nos alertar sobre esse processo, que o Espiritismo agora ele vem tirar esse véu, que a gente não conhecia até então, né? Está lá também por João Evangelista: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi dito e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Nós já sabemos da lei de causa e efeito, já sabemos das consequências dos nossos atos, compreendemos hoje as causas dos sofrimentos que a humanidade atravessa. Tudo isso hoje ele é explicado. Agora, o que nós vamos plantar para o futuro? Esse seria o grande questionamento. Porque essa transformação, essa reforma íntima, passa também por esse processo do que eu quero para o meu futuro. Quero reencarnar novamente na Terra, num planeta muito melhor? Cabe a mim esse processo agora. Isso está em curso. O planeta está transformando para um planeta de regeneração. Então eu tenho condições de reencarnar nesse planeta? Esses erros agora cometidos no passado já se foram. Estamos aqui para recomeçar o nosso caminho, reconduzir esse novo caminho que a gente tanto almeja para um mundo melhor e para uma transformação íntima, para que possamos ver a Deus. Então observa como é importante a nossa conduta no dia a dia, que é o laboratório, que a gente perde essas oportunidades. Por que a gente está falando tanto, batendo tanto na tecla do nosso cotidiano? Porque nós não sabemos quando vamos retornar à pátria espiritual. Nós sabemos que voltaremos, é uma certeza, e aqui todo mundo vai desencarnar, queira ou não queira, vai. No futuro próximo, se Deus quiser, um pouco mais distante, para que a gente aproveite um pouco mais essa oportunidade, mas voltaremos. Então, será que será breve? Poderá ser breve. E será que eu aproveitei essa oportunidade, utilizando do conhecimento que me foi dado? Então, a gente precisa refletir isso aí, que é lá no meu cotidiano, lá na minha família, no meu grupo social, que eu vou fazer essa transformação na convivência. Estamos todos no mesmo barco. E quando Jesus faz esse convite também, é para mostrar que nós somos todos iguais.
essa simplicidade do olhar passa também por trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade também, que a gente às vezes se acha muito melhor do que o outro, porque cursou, porque tem aquele título, ou porque detém. Não somos melhores que ninguém. Se nós temos essa oportunidade hoje, é para auxiliar. Por isso o laboratório diário, as oportunidades que nos são dadas, é para que a gente possa também conduzir o nosso irmão, a nossa transformação e ajuda também ao próximo, que está caminhando lado a lado, e que a gente às vezes não percebe isso aí. E uma das crianças que Jesus toma aos braços é Inácio de Antioquia. Alguns de nós conhecem a história de Inácio, mas eu abriria um parêntese para mostrar como cada passo de Jesus era um ensinamento, né? E como aqueles espíritos que estavam ali tinham um papel fundamental nesse processo para ajudar no avanço da humanidade. Inácio, ele era filho de Sara e Isaac. Seu pai, Isaac, né? Ele desencarnou quando Inácio contava pouco mais de 1 ano de idade. E sua mãe também vai desencarnar quando ele tem 3 anos de idade. Um menino órfão, tão novo, né? E ele vai ser cuidado, então, pela melhor amiga da mãe, chamada Ruth, que assume o papel de mãe e vai conduzir, então, aquele menino. Aos 5 anos de idade, ele escuta falando, né, sobre Jesus, e aos 5 anos ele pede à mãe Ruth que leve ele ao encontro de Jesus. Então, quem intercede esse encontro é Ana, que era uma das servas de Públio Lentulus, que nós vamos encontrar, que é o Emmanuel, no livro Há 2000 anos. E olha que interessante como as coisas vão se amarrando, né? Então, ele é levado para o encontro com Jesus, Inácio de Antioquia, ainda criança. E quando ele chega até Jesus, Jesus conversa com ele, recebe ele com um sorriso e tudo mais. Essa narrativa está no livro Inácio de Antioquia, da psicografia do... me fugiu o nome... não é do Carlos Parcelli, não, é do... Eu vou lembrar o nome, não me preocupe que eu vou lembrar. E Geraldo Lemos Neto, isso. Muito amigo do Chico também, né? Então, ele vai falar justamente desse processo de encontro. Mas o que tem de muito interessante em tudo isso é que Jesus chama João Evangelista e diz para ele, no futuro muito próximo, você vai conduzir esse garoto. E assim acontece. Ele vai chamar, então, João Evangelista de Pai João. E João vai ali conduzir Inácio durante muito tempo. E Inácio vai ser um dos maiores discípulos de Jesus. E o interessante, depois eu convido vocês a todos a lerem, que é uma história extraordinária, né, um romance extraordinário. Tem todo o processo, né, de pregações que Inácio vai fazer e tudo mais, ao lado de João e com outros também. Mas o mais interessante disso tudo é a transformação do indivíduo, né? A gente observa, lá tem uma passagem muito interessante, quando o imperador Trajano, César Trajano, condena Inácio de Antioquia à morte, ele chega em Roma e observa todo aquele aparato, todo aquele monumento, aquela bela estrutura, e ele faz um comentário que me deixa assim muito... Eu fiquei assim... na hora que eu li o livro, eu falei, gente, como pode a grandeza de um espírito desse, sendo levado para a morte e ainda assim enxergar beleza em tudo? É a simplicidade no olhar que eu disse no começo, que a gente não percebe a sutileza da divindade, o que ele nos oferece no nosso cotidiano. Eu trouxe a passagem que diz assim, ó. Então Inácio, ele começa a sorrir na entrada de Roma, então. Então Inácio começou a sorrir junto às lágrimas que corriam de seus olhos. Os soldados, vendo nesse estado, ficaram assustados. Um deles aproximou-se e perguntou-lhe: "O que acontece, homem? Por acaso está ficando louco?" "Não, meu filho, estou emocionado e alegre ao mesmo tempo. Veja a beleza desse lugar. Veja a imponência de Roma, seus casários de mármores, as estátuas refletidas em dourados pelos reflexos solares, as águas prateadas do Tibre circundando as montanhas. Tudo isso é o imenso amor de Deus.
sentir toda essa felicidade de uma natureza pura. Se para os corrompidos e criminosos Deus concede tanta beleza, o que não haverá ele reservado para todos aqueles que lhe são fiéis? Sou feliz pelo sofrimento que me é imposto. Vamos, leve-me logo ao martírio carnal. Quem de nós teria uma conduta dessa, né? Então observa como havia a sutileza das coisas, a beleza, a simplicidade, a pureza de coração e acreditar naquilo ali que ele pregava, que ainda é o nosso processo de interiorização desse conhecimento, que passa por essa transformação moral, a aplicação direta desses conhecimentos, que é o convite que Jesus vem nos fazer. E aonde passa essa aplicação, gente? No amar ao próximo. Esse é o pano de fundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo isso que depende da gente, só depende de cada um de nós. E aí tem uma passagem rápida lá no livro que ele vai comentar que na hora do martírio, os cristãos enfileirados, tinha lá com a companhia de Inácio, e ele diz: lembremos, meus amigos, que Jesus nos deixou o leme do seu carinho através dessas palavras: filhos amados do meu Pai, creiam que meu reino não é deste mundo. Nós sabemos da realidade espiritual hoje. Talvez aqueles cristãos naquela época não sabiam, mas a gente sabe. Então observa como é importante a nossa transformação moral nos dias atuais, com essa aquisição da razão, aonde nós já chegamos, né? E aliadas ao conhecimento da doutrina espírita. E eu trouxe uma curiosidade também, que é interessante, porque a gente fica curioso, e lá no livro traz, eu achei bem interessante, que a gente pensa assim, então esses espíritos, eles voltarão à Terra para ajudar ainda no progresso, porque é um processo de evolução de todos nós. Aquele que hoje comete um equívoco, voltará em uma outra oportunidade para resgatar e continuar a sua caminhada evolutiva. Então Trajanos, ele vai voltar a reencarnar. Ele volta a reencarnar em 1862, ele volta a reencarnar e ele volta como J. Sanzon, que nós vamos encontrar mensagens desse espírito lá no livro Céu e Inferno e também no Evangelho, no Bem-aventurados os Aflitos. São mensagens daquele espírito, César Trajanos, o mesmo que condenou à morte Inácio de Antioquia. E aí a gente se pergunta, mas e o Inácio, com aquela pureza, né, seguidor do Cristo, viveu o cristianismo de verdade, e ele está isento da terra, foi embora, partiu para um outro planeta? Não, ele continuou aqui também auxiliando os irmãos, que é o mesmo processo que a gente também vai passar, estamos passando e vamos passar também, né? Então, o Inácio de Antioquia, ele vai desencarnar no mesmo ano que o Trajanos. Ele volta como Frei Bernardo de Quintavalle, no século XII, que era discípulo, né, do Francisco de Assis. E, curiosamente, coincidentemente, também, ele vai reencarnar em 1800, ok? Como Adolfo, ou mais conhecido como Bispo de Argel, que nós também vamos encontrar a mensagem também desse espírito também nas obras do Kardec. Então, qual é o convite? O que está por trás de tudo isso? Se a gente percebe esse processo evolutivo com que todos nós passamos, a gente vai percebendo as oportunidades que muitas vezes nós deixamos passar. Então, o convite hoje é para essa transformação interior de cada um de nós. A aplicação desse olhar sistêmico, nessa simplicidade, nessa sutileza que a vida nos oferece, dessas oportunidades. Então, está lá no Evangelho. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. Não é a questão só da religião. Não adianta eu apenas ter o conhecimento, mas não colocar esse conhecimento em prática. É isso que Jesus espera de nós. Para nos transformarmos em verdadeiros trabalhadores da última hora, é colocar todo esse conhecimento em prática. Aonde? No nosso cotidiano, com as oportunidades que nos foram dadas nessa encarnação. E para finalizar, não basta se tenha as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. A transformação, ela não se dá de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que Jesus nos abençoe.